Olá, você sabe quanto custa uma gestão mal feita na sua empresa? Não estou falando de desperdício óbvio, não estou falando de funcionário que falta ou de máquina que quebra. Estou falando do prejuízo que não aparece em nenhum relatório, que a maioria dos donos de empresa só descobre quando já perdeu muito. Gestão amadora não é sinônimo de má intenção, é sinônimo de ausência de processo onde deveria haver estrutura. E o custo disso é invisível no dia a dia. Aparece aos poucos em decisões que deveriam ser tomadas e que não foram, em talentos que saíram sem que ninguém entendesse porquê, em clientes que não voltaram sem dar qualquer explicação. Eu trabalho com empresas há décadas e uma das coisas que mais me impressiona é como donos de negócio que controlam cada centavo do custo operacional deixam passar prejuízos muito maiores por falta de estrutura de gestão. Tem 3 custos invisíveis que toda empresa com gestão amadora está pagando agora. E o terceiro é o que sai mais caro no longo prazo. Fica comigo. O Fernando tem uma empresa de serviços com 40 funcionários. O faturamento é sólido, a carteira de clientes é estável, ele tem 12 anos de mercado. Quando ele me procurou, o problema que ele descrevia era rotatividade alta. Todo trimestre ele perdia pessoas boas e gastava tempo e dinheiro recontratando e treinando novamente. Quando começamos a mapear a operação, o que encontramos não era um problema de RH, era um problema de gestão. Não havia processo claro de onboarding, não havia feedback estruturado. Os líderes intermediários não tinham treinamento nenhum para liderar pessoas. O Fernando sabia o custo de cada rescisão, mas não tinha calculado o custo do que foi embora junto com cada funcionário. Conhecimento, os relacionamentos com clientes, a produtividade que levava meses para ser recomposta e também o custo de treinar um novo profissional. O problema não era a rotatividade, o turnover. A rotatividade era só o sintoma. O problema era a ausência de estrutura de gestão que faria as pessoas quererem ficar. Primeiro custo invisível é o custo da decisão lenta. Empresas com gestão amadora centralizam tudo no dono. Toda aprovação, toda exceção, todo problema que foge do roteiro passa pela mesa de uma pessoa só. Isso cria filas invisíveis, projetos que esperam uma semana por uma aprovação que levou 2 minutos. Oportunidades que expiram enquanto o dono estava ali resolvendo outra coisa. Clientes que foram embora porque ninguém tinha autonomia para resolver o problema na hora. O custo de cada uma dessas situações individualmente parece pequeno, mas somado ao longo de um ano é assustador. E o mais grave, o dono não enxerga isso como custo de gestão, enxerga como custo de crescimento. Como se estar sobrecarregado fosse uma coisa inevitável. Não é. É um sinal de que a estrutura de decisão está errada. Mas decisão lenta é só o começo. Tem um segundo custo que consome ainda mais. O segundo custo é invisível. O segundo custo invisível é o custo do talento que foi embora. Profissional bom, na maioria das vezes, não sai da empresa boa por salário. Sai por ambiente ou às vezes por falta de perspectiva, por liderança que não desenvolve, por processos que atrapalham mais do que organizam. E quando ele sai, leva junto o conhecimento que acumulou, os relacionamentos que construiu e a curva de aprendizado que a empresa pagou para ele desenvolver. Contratar e treinar um substituto custa entre 3 e 6 vezes o salário mensal daquele funcionário, segundo estimativas do mercado de RH. Mas este não é um custo real. O custo real é o que foi produzido a menos durante o período de adaptação do novo profissional.
Fernando calculou, depois que fizemos esse exercício juntos, que a rotatividade da empresa dele estava custando aproximadamente 2 funcionários por mês em produtividade perdida. Ele nunca tinha pensado dessa forma. E se você está reconhecendo esse padrão na sua empresa, deixa um like aqui e aproveita e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, porque toda semana tem conteúdo novo sobre gestão e liderança. Vamos falar do terceiro custo? Esse é o mais difícil de ver e o mais caro de ignorar. O terceiro custo vai contra o que a maioria dos donos de empresa acredita sobre crescimento. No começo desse vídeo eu perguntei: quanto custa uma gestão mal feita? É isso, o maior custo não é o que você está perdendo hoje. É o crescimento que você não vai ter amanhã. A empresa com gestão amadora tem um teto, tem um limite. Chega num ponto onde ela para de crescer, não por falta de oportunidade, mas por falta de estrutura para absorver crescimento sem virar caos. E o dono sente isso. Sente que está sempre apagando incêndio, que não consegue sair de férias sem o telefone tocar, que a empresa depende dele para funcionar e que essa dependência, que um dia apareceu poder, virou prisão. Gestão profissional não é custo. É a única coisa que transforma uma empresa que depende do dono em uma empresa que funciona sem ele. E aí consegue crescer, né? O Fernando implementou processos básicos de liderança e gestão de pessoas ao longo de um ano. A rotatividade caiu pela metade, a produtividade subiu. E vamos agora a 3 pontos de partida concretos para você. Primeiro é mapear as decisões que só você pode tomar na sua empresa. Escreva a lista. Agora, risque tudo que, se você tivesse um processo claro ou uma pessoa treinada, não precisaria passar por você. O que sobrar é o que você deveria estar gerenciando de verdade. O segundo é calcular o custo real da sua rotatividade. Multiplique o salário mensal de cada profissional que saiu no último ano por 5. Isso é uma estimativa conservadora do custo total de cada saída. Olhar para esse número muda a disposição para investir em gestão de pessoas. E o terceiro ponto é identificar um processo que hoje depende de você e documentar como ele deveria funcionar sem a sua presença. Um só, o mais crítico. Porque empresa que só funciona com o dono presente não é uma empresa, é um emprego com CNPJ. Me diga uma coisa. Qual dos 3 custos invisíveis está consumindo mais a sua empresa agora? Decisão lenta, talento que vai embora ou o teto que a gestão amadora coloca no crescimento? Se inscreva no meu canal para não perder o próximo vídeo. E, se precisar, me procure. Aqui tem como você me achar. E até um próximo. Sucesso para você. Toda semana tem vídeo novo sobre liderança e gestão. Não perde não.